Olá galera, eu venho desejar para vocês um feliz ano velho. Solta a vinheta! Gente, eu tava muito ansioso para fazer a resenha desse livro, Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Na realidade, não é uma leitura, mas é uma releitura dessa obra. Feliz Ano Velho foi um livro que eu li em minha adolescência, lá no início dos anos 90. Faz tempo. Eu era um garotinho de 16 anos. Bota tempo nisso. Hoje eu tenho 41, então vejam quanto tempo! E essa leitura foi bem interessante para eu perceber o quanto eu mudei. Eu me lembro que quando eu li essa obra eu fiquei realmente encantado. Confesso que quando eu comecei a reler o livro, eu não lembrava de certos detalhes, mas eu tinha aquela lembrança emocional. Eu sabia que eu tinha amado o livro, que tinha muitas coisas interessantes, que o livro era bom. Então, todo esse contexto emocional estava presente em minha mente. Só que, relendo a obra, as memórias em relação ao enredo começaram a fluir. E eu fui lembrando das cenas. E ao mesmo tempo que eu relembrava das cenas, eu também... Isso foi muito legal. Foi que eu lembrava de fatos da época. Então não foi somente relembrar um livro, mas relembrar o Fernando de 16 anos. Para quem não sabe, Feliz Ano Velho é um livro meio que autobiográfico. Marcelo Rubens Paiva, ele conta a história de seu acidente, um trecho importante de sua vida. Com esse acidente, Marcelo perde todos os movimentos aqui, do pescoço para baixo. Ele fica tetraplégico. E o livro vai contando a trajetória de sua recuperação. E para quem não conhece o Marcelo Rubens Paiva, fica aquela expectativa. Será que ele vai recuperar os movimentos? Ou será que não? Em minha adolescência, eu não conhecia nada a respeito do Marcelo. Então eu ficava torcendo para que ele recuperasse os seus movimentos. Bem, eu não sei se vocês conhecem quem é a figura do Marcelo. Então, para muitos, o desfecho dessa história é algo curioso. Mas eu tenho muitos amigos que leram Feliz Ano Velho já sabendo quem era o Marcelo Rubens Paiva. Então eles já sabiam qual seria o desfecho desse livro. O que torna esse livro tão fascinante não é a descrição de uma recuperação de um acidente. A obra oferece algo que é muito mais legal. Em meios a fatos onde o Marcelo está olhando para o teto do quarto de seu hospital, porque a maior parte da história se passa dentro do hospital e Marcelo só pode olhar para o teto, ele vai relembrando fatos de sua vida. O acidente ocorreu no finalzinho dos anos 70 e essa recuperação se estendeu pelos anos 80. Então, nessas lembranças, nós temos algo bem interessante porque nós vamos perceber um retrato da juventude dos anos 70 e anos 80. E isso é muito marcante, especialmente porque essas duas décadas, anos 70 e 80, tem coisas muito parecidas. Geralmente quando um jovem que viveu os anos 80 narra as suas memórias, quem é dos anos 70 se identifica. Quem é dos anos 80 também tem essa sensação de... puxa, não mudou nada. 70 e 80 é muito assim ligado. Eu fui uma criança dos anos 80 e então eu tenho certas lembranças que quando ele falava dos anos 70, do jeito de ser, do comportamento, eu meio que me identifiquei. Eu não percebo tanta diferença. Isso ocorre com qualquer narrativa que eu leio dos anos 70. Isso é um fato. Embora Feliz Ano Velho não seja um livro hot, eu confesso que em minha adolescência o Feliz Ano Velho ficou meio que sendo um livro hot, porque o Marcelo Rubens Paiva, ele conta algumas cenas das suas transas. Então imagina, um adolescente que não tinha nenhuma experiência nesse sentido, ficava meio fascinado, ficava assim ligadão com todas as coisas aqui escritas.
Hoje, diga-se de passagem, eu já não sou mais aquele adolescente, já sou um homem. Então, as cenas de sexo não foram assim tão excitantes como foram naquela época. Aliás, eu tinha uma impressão de que havia muito mais cenas de sexo e que elas eram muito mais fortes quando eu li em minha adolescência. Agora as cenas de sexo me pareceram poucas e não tão fortes. Elas são bem leves, para dizer a verdade. Aliás, eu tenho até a impressão de que cenas foram cortadas, porque eu tinha lembrança de tanta coisa e conforme eu fui lendo, eu senti falta de alguma coisa. Eu tentei pesquisar na internet para ver se nessa nova edição eles fizeram algum corte e eu não encontrei nada. Agora, se vocês souberem de alguma informação que realmente foi cortada alguma cena, deixa nos comentários para eu saber, por favor. O legal foi que nessa segunda leitura eu pude me ligar muito mais nos fatos políticos, na questão da ditadura. Eu percebi o sofrimento do Marcelo Rubens Paiva, que perdeu o pai por causa da ditadura mesmo. Não vou entrar em detalhes a respeito desse assunto, porque eu acho que isso estragaria a experiência de leitura de vocês. Apesar do livro ele ter essa linha de estar descrevendo a recuperação do Marcelo, existe um certo ar cômico na forma em que ele narra os eventos. Mas também tem muita coisa triste. Então é o tipo de livro que você ri, você chora, você também fica pensativo, você reflete por que as pessoas são assim. E o legal de tudo é que o Marcelo escreve do mesmo jeito que ele fala. Ele não está preocupado em escrever com um vocabulário bonito, com um português perfeito. Então, na exposição dos fatos há muitas gírias. Se você assim tem certa dificuldade com uma linguagem coloquial, talvez você fique com certos preconceitos em relação à obra. Mas eu acredito que as pessoas que tiverem esses preconceitos vão estar perdendo muito. Porque aqui nós temos um retrato vivo dos anos 70 e 80, como eu já havia mencionado antes. E o engraçado é que o livro está contextualizado nos anos 70 e nos anos 80, mas ao mesmo tempo ele tem um certo caráter atemporal, um caráter universal. É como que se todas as experiências aqui descritas servissem para todas as épocas. Feliz Ano Velho é uma obra que descreve 2 décadas, mas que extrapola os limites temporais. E eu achei bem bacana tudo isso. Talvez seja pela forma que o Marcelo descreve todos esses acontecimentos. O livro ele não segue uma linha cronológica e ele também não é uma narração assim tão contínua. O Marcelo ele expõe fragmentos de sua existência. Então, em algumas vezes ele narra coisas da sua infância, aí ele volta para a sua adolescência, de repente ele volta para a infância de novo, de repente ele está no presente, que seria o momento da recuperação do seu acidente, aí ele vai ao passado, depois ele volta para a sua juventude. Então não existe aquele rigor lógico em relação ao tempo. Tem muita gente que considera isso defeito em certos livros, mas eu digo que em Feliz Ano Velho isso é uma grande qualidade. É esse detalhe que faz com que a obra cresça e ela nos atraia. Percebemos que Marcelo Rubens Paiva ele é poético em sua forma de narrar. Posso dizer que esse livro é realmente emocionante. Creio que essa obra agrada todas as idades. Só que cada ser humano, dependendo da sua idade, da sua vivência, vai se ater a determinados fatos. Vejam bem, eu li na adolescência e eu percebi determinados detalhes, determinadas características me atraíram. Estou lendo agora em minha fase adulta e outras coisas fizeram com que eu me apaixonasse pela obra. Isso também me fez pensar que gostar ou não de um livro não só depende da qualidade do escrito, mas também da experiência de vida de cada pessoa. Eu penso que é por isso que, de repente, alguns livros que são reconhecidos como fabulosos
de repente não atrai a determinado público. E outros livros que são execrados podem exercer um fascínio enorme para outro tipo de pessoa. Creio que a história pessoal conta muito na leitura de uma obra. Sua experiência de vida é muito importante para analisar um livro. E muitas vezes nós ignoramos esse fato. E por ignorar esse fato, cometemos o erro de repente achar que eu não gosto, o livro é ruim, eu gosto, o livro é bom. E não é bem assim. Não são nossos gostos pessoais que vão determinar a qualidade de qualquer objeto, de qualquer situação, etc. Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas você que está me ouvindo vai saber por que está escutando. Será que você vai saber mesmo? Eu sinto que eu falei demais, mas eu nem falei tudo que eu queria dizer a respeito de Feliz Ano Velho. Mas em relação a tudo que eu mencionei sobre esse livro, eu posso resumir na seguinte frase: Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, é um livro espetacular, merece ser lido, merece ser refletido. E isso eu não falei. Apesar do Marcelo em alguns momentos ter certos comportamentos machistas, preconceituosos, ele acaba não fazendo feio, porque nós vemos em Feliz Ano Velho um retrato sincero de alguém. Marcelo não quer parecer para os seus leitores o herói bonitinho, bonzinho, etc. O Marcelo Rubens Paiva, ele não deseja ser imitado e nem servir de exemplo para nenhuma pessoa. Marcelo Rubens Paiva quer simplesmente mostrar quem ele é, e com o seu retrato nós acabamos percebendo como foram as décadas de 70 e 80 e também, consequentemente, nós vemos como é o ser humano em todas as suas possibilidades. E olha, eu nem sei sinceramente como é que eu cheguei a essa conclusão, mas vamos acabar com a enrolação. O que eu quero dizer é que eu amei essa leitura, eu recomendo, e eu gostaria muito que vocês que já leram esse livro deixassem nos comentários a opinião de vocês. E quem não leu, que venha a ler essa obra e que depois volte nesse vídeo e deixe o seu recadinho, a sua opinião. O canal Filósofo dos Livros não serve apenas para eu ficar falando sobre livros, mas eu gostaria muito de saber o que vocês pensam, que vocês expusessem a sua maneira de ser diante desse mundo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. E um feliz ano velho para todos. Tchau!